Top 5 coisas que eu aprendi depois que eu decidi ir embora do Brasil e morar em outro país. E se você ainda não me conhece, meu nome é Josiane Renessi e no meu canal do YouTube, Josi no Mundo, eu conto para você as experiências que eu tenho e que eu tive vivendo por aí nesse mundão. Se você ainda não me segue, me siga então e marca no sininho bem aqui embaixo, receber todos. Assim, toda vez que eu postar um novo vídeo, o YouTube irá te entregar uma notificação para você assistir o meu vídeo. Então vamos lá para 5 coisas que eu aprendi morando aqui. E a primeira delas é, para mim, uma das mais importantes: amadurecer. Eu não sabia que mudar de país faz a gente amadurecer, crescer internamente e evoluir muitíssimo. Por quê? Primeiro que na maioria das vezes você vem sozinha, sem família, sem ninguém, que foi o meu caso. Então você é obrigado a aprender a lidar com as coisas, com as situações que você não sabe, sozinho mesmo. E quando você não sabe falar o idioma, quando você não conhece o lugar, quando você não conhece praticamente ninguém, fica mais complicado. E nessas horas, ou você aprende a se virar sozinha de verdade, ou você acaba voltando de onde você veio. Por quê? Porque se você não tiver uma maturidade, você não tiver a cabeça no lugar, ou você vai aprender a ter na marra, ou você vai desistir. E no meu caso, eu consegui amadurecer, eu consegui lidar muito melhor com as situações do que quando eu morava no Brasil, tendo a minha família, tendo os meus pais. Então, com certeza absoluta, eu amadureci muitíssimo. Segunda coisa que eu aprendi morando aqui. Para quem não sabe, a Irlanda se utiliza a mão inglesa na hora de dirigir ou até mesmo na calçada. Então, é um pouco mais complicado. Eu aprendi a dirigir, só que muitas pessoas veem, ai, que coisa boba, dirigir realmente é teoricamente bobo. Quando você chega num país novo, que as leis são diferentes, que a regra do trânsito é completamente diferente e que as punições no trânsito, caso você faça alguma coisa de errado, é completamente diferente, eles são mais rigorosos, isso acaba dando um medinho e talvez bloqueando a pessoa um pouco mais, que foi no meu caso. Eu me bloqueei e fiquei com muito medo de dirigir aqui. Primeiro porque você dirige na esquerda, então tudo é ao contrário. Para você ir numa rotatória é pela esquerda, se você for pela direita você bate de frente com outro carro. E até mesmo para andar na calçada é o contrário. Para olhar a rua quando você vai atravessar, geralmente você não olha primeiro para a direita e depois para a esquerda. É o contrário, sempre é primeiro para a esquerda, porque os carros vêm ao contrário. Então assim, gente, dá um nó na cabeça. Tá vendo? O nó é tão grande que eu acabei falando errado. Na verdade, você olha primeiro para a direita, porque os carros vêm pro lado de lá. É uma embananação que só. E por causa disso, eu fiquei morrendo de medo de aprender a dirigir e fazer uma coisa muito errada. Por quê? Porque dá um nó, assim, inexplicável. Por exemplo, logo no começo, quando eu comecei, eu dirigia na contramão. Porque pra mim é tão normal, sabe? Tão automático. E demorou um bocadinho para eu me acostumar que eu tenho que dirigir somente do lado esquerdo e estar sempre olhando para o lado esquerdo mais do que para o direito. Então essa foi uma das dificuldades gigantescas que eu tive aqui, uma barreira que eu consegui passar e que foi assim, sabe, um sufoco. Então eu considero um aprendizado muito grande, já que não foi fácil por causa de toda a diferença comparado com o nosso país. Terceira coisa que eu aprendi aqui e muito óbvia. Claro que se você vai para um outro país, ou você aprende o idioma do país, ou você acaba não crescendo, não evoluindo, você acaba chegando a um certo ponto e ficando empacado naquilo ali. Por exemplo, tem gente que muda, tá lá 10, 15, 20 anos e ainda não aprendeu a falar o idioma local. Isso dificulta muitíssimo a vida da pessoa, desde pedir uma informação na rua ou até mesmo de fazer um documento. Então, eu aprendi o inglês bem rápido quando eu cheguei aqui, mas eu aprendi rapidinho porque, além de ter me dedicado muitíssimo
ao inglês logo no começo, porque eu não gostava do idioma. Eu tentei aprender inglês no Brasil e eu não consegui por não gostar do idioma. Agora eu gosto, né? Antes eu não gostava. E porque logo no começo, quando eu cheguei, eu fui trabalhar com uma família de irlandeses que só falavam inglês. Então eu era obrigada a falar inglês o tempo todo, porque eu via o tempo todo. E por mais que eu não entendesse bolhufas, isso foi me ajudando a entender cada vez mais. Isso acelerou o meu aprendizado e o meu crescimento. Então, o aprender o inglês, que é teoricamente uma coisa simples e meio que boba, e que muitas pessoas falam, para muitos é uma barreira, assim como foi uma barreira para mim também, mas que eu consegui me desenvolver muito bem por ter me dedicado, por ter tido mais contato com a língua, com mais frequência, e logo depois eu também conheci o meu namorado, que hoje é meu esposo, e eu tive que praticar mais, e isso fez o meu inglês ir lá em cima. Então, se você quer mudar de país e você quer aprender o idioma mais rápido, se envolva com pessoas, com locais que você consiga praticar, escutar e falar o tempo todo, porque eu tenho certeza absoluta que vai acelerar o seu desenvolvimento com o idioma. Como eu falei, isso começou já nos outros países, que é se amar, o amor próprio, me autoconhecer. Porque quando você não está mais no núcleo da tua família, com os amigos que você está acostumado a ter a vida toda, você acaba muitas vezes ficando mais sozinho e tendo que olhar para dentro de si. Então eu fui me descobrindo, redescobrindo, entendendo as minhas dores, entendendo os meus pontos fracos, os meus fracassos, as minhas vitórias, e eu tive que aprender a lidar com isso. E assim, consequentemente, com o passar dos anos, eu aprendi a me amar mais, a gostar mais de mim, a me entender melhor, a amadurecer, porque eu amadureci muitíssimo. Eu aprendi a lidar mais com as minhas emoções e descobrir de onde que elas vinham, porque eu não tinha mais interferência da família ou tanta interferência assim dos amigos, porque muitas vezes eu não conseguia ligar por causa da distância e por causa do horário, que às vezes tem 3 ou 4 horas de diferença. Então, muitos momentos eu tive que passar sozinha comigo mesma, e assim eu acabei me redescobrindo de uma forma que eu nunca imaginei. E assim, claro, evoluindo mentalmente e espiritualmente também. E top 5. A quinta posição está super conectada com a posição anterior, que é ser mais forte. Quando você está completamente sozinha, triste, infeliz, você aprende a ser mais forte. Infelizmente, muitas pessoas acabam ou desistindo ou voltando para o próprio país, ou infelizmente, como acontece aqui com bastante frequência, elas acabam tirando a própria vida, que eu acho lamentavelmente. Então você aprende sim a ser mais forte quando você está sozinho. Você aprende que você é muito mais forte do que você imaginava. Você aprende a lidar com as situações, com os problemas, com os seus medos, com as suas angústias de um jeito assim inexplicável. Então ser mais forte, essa opção vai vir, vai acontecer, porque você precisa ser mais forte. E essas foram as 5 coisas que eu aprendi morando aqui na Europa. Me conte aqui a tua opinião sobre tudo que eu falei e também me diz se você tem vontade de mudar de país. E não esquece de compartilhar esse vídeo para outras pessoas, para os seus amigos e amigas, porque eu tenho certeza que vai ajudar eles de alguma forma. E se você ainda não curtiu, deixa aqui a sua curtição. Deixa aqui a tua curtida, porque vai me ajudar muito a crescer no canal. E até a próxima!